Bem-vindos ao nosso devocional. Hoje vamos dar continuidade a essa série, As Cartas de Paulo. Se você gosta de aprender mais da palavra, clique no botão inscrever para você receber mais conteúdos como esse. Aqui eu te ensino de forma simples e de fácil entendimento como viver a palavra e aplicá-la no nosso dia a dia. Então vamos para a nossa meditação de hoje. É a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Foi escrita mais ou menos no ano 51 d.C. e redigida em Corinto. É uma das primeiras cartas de Paulo. A igreja em Tessalônica era muito jovem, tendo sido estabelecida apenas 2 ou 3 anos antes desta carta ser escrita. Os cristãos tessalonicenses precisavam amadurecer em sua fé. Também havia um mal-entendido com relação à segunda vinda de Cristo, pois alguns pensavam que ele retornaria imediatamente, e deste modo ficaram confusos quando seus entes queridos morreram. Os cristãos dessa igreja esperavam que Cristo retornasse antes deles morrerem. Além dessa confusão toda, eles também estavam sendo perseguidos. O propósito de Paulo ao escrever essa carta era fortalecer a fé dos cristãos tessalonicenses e transmitir-lhes a certeza da volta de Cristo. O versículo-chave dessa carta está no capítulo 4, no verso 14. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Paulo recebeu de Timóteo um relatório favorável sobre os tessalonicenses, porém, escreveu esta carta para corrigir as concepções erradas desta igreja sobre a ressurreição e a segunda vinda de Cristo. Como todo membro da família humana, os cristãos do primeiro século tiveram que enfrentar sua mortalidade. Muitos deles encontraram a morte prematuramente nas mãos daqueles que odiavam a Cristo e seus aliados. Fosse nas mãos de judeus zelosos, como Paulo antes da sua conversão, gregos irados ou autoridades romanas impiedosas, a perseguição incluía apedrejamentos, espancamentos, crucificações, tortura e morte. Ser um seguidor de Cristo significava desistir de tudo. Paulo estabeleceu a igreja em Tessalônica durante sua segunda viagem missionária. Ele escreveu essa carta pouco tempo depois para encorajar os novos crentes de lá. O apóstolo desejava assegurá-los de seu amor, elogiá-los por sua fidelidade durante a perseguição e lembrá-los de sua esperança, o retorno certo de seu Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo começa essa carta com uma nota de afirmação, agradecendo a Deus pela robusta fé e boa reputação dos tessalonicenses. Então, faz uma revisão do relacionamento entre eles, como ele e seus companheiros levaram o evangelho aos tessalonicenses, como estes aceitaram a mensagem e como almejava visitá-los novamente. Por estar preocupados com eles, Paulo enviou Timóteo para encorajá-los na fé. Paulo apresenta então a parte mais importante da sua mensagem, exortação e conforto. Ele os desafia a agradar a Deus em seu viver diário, evitando a imoralidade sexual, amando uns aos outros e vivendo como bons cidadãos em um mundo pecaminoso. Ele conforta os tessalonicenses, lembrando-lhes da esperança da ressurreição. Então, os adverte a estarem sempre preparados, porque Jesus Cristo poderia retornar a qualquer momento. Quando Cristo voltar, aqueles cristãos que estiverem vivos serão transformados, e os que morreram ressuscitarão para uma nova vida. Concluindo, o apóstolo Paulo traz aos tessalonicenses várias lembranças de como devem se preparar para a segunda vinda do Senhor, admoestando os insubmissos, consolando os desanimados e amparando os fracos, sendo longânimo para com todos, evitando que alguém retribua a outrem mal por mal, regozijando-se sempre, orando sem cessar, em tudo dando graça, julgando todas as coisas, retendo o que é bom, e abstendo-se de toda forma do mal. Paulo termina sua carta com 2 bênçãos e um pedido de oração. Ao ler essa carta, que você esteja atento aos conselhos práticos de Paulo para a vida cristã. E quando se achar sobrecarregado pela dor ou pela tristeza, tenha esperança na realidade da volta de Cristo, na ressurreição e na vida eterna.
Percebemos que os cristãos de Tessalônicas tinham dois problemas porque esperavam que o Senhor viesse a qualquer momento. Primeiro, alguns haviam saído do emprego para esperar por ele. Paulo afirmou aos crentes que o Senhor voltaria de fato, mas disse que enquanto isso, precisavam dar um bom testemunho aos incrédulos ao seu redor, trabalhando para sustentar as suas famílias. No capítulo 4, verso 11 e 12. Segundo, outros tessalonicenses estavam preocupados com a morte de salvos muitos queridos. Então Paulo ensinou àqueles crentes uma verdade consoladora. O Senhor voltará, e no momento em que vier, nos reuniremos com os salvos que morreram antes de nós. Capítulo 4, verso 14 e 18. Esta verdade deve encorajar você também. Esforce-se no trabalho todos os dias e espere o Senhor. A lição que podemos aprender é que nós não podemos perder de vista a promessa da segunda vinda de Cristo. Precisamos viver aqui nessa terra, mas acreditando que a qualquer momento o Senhor Jesus vai voltar. E nós precisamos estar preparados para esse encontro. Então, que eu e você vivamos uma vida que honre ao Senhor e a sua palavra, para não sermos pegos de surpresa naquele grande dia, porque em breve Ele voltará. Ore comigo agora. Pai, nos ajude a ser fiel a Ti, nos ajude a guardar a Tua palavra no nosso coração e obedecer a Tua voz, para que possamos estar preparados para a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Chegamos ao final de mais um devocional. Obrigado por você ter ficado até aqui e, já que você chegou até aqui, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. Amanhã estaremos de volta e eu conto com a sua companhia.